Você tá vendo o slide? Vocês estão vendo o slide, gente? Sim. Ok. Deixa eu só conferir aqui se eu botei mesmo para gravar. Tô vendo. Todo mundo tá vendo, né? Eu só vou conferir aqui se eu botei mesmo para gravar. Tá gravando. Ok. Todo mundo tá vendo? Bom, gente, domingo nós iniciamos a disciplina de comunicação e expressão em língua portuguesa. A gente conheceu mais um pouco sobre as funções da linguagem. Vimos vários conteúdos que eu acredito que vão ajudar muito vocês no dia a dia, no trabalho, em como se comportar, em como falar, durante uma entrevista de emprego, em como falar com o chefe de vocês. Gente, eu só peço que quem estiver com o microfone ligado, que desligue, por favor, porque fica dando interferência aqui para mim. Até para os colegas fica ruim para escutar. Acho que agora foi. Bom, hoje nós vamos dar prosseguimento aqui nessa disciplina, a nossa última aula. Essa disciplina de comunicação e expressão em língua portuguesa é a disciplina, acho que mais breve que vocês terão, né? Até alguns alunos me perguntaram, professora, mas tem, a gente teve não sei quantas aulas com tal professor, tem disciplina que é maior, que vocês vão ter 3 aulas, 4 aulas, vai depender da carga horária de cada disciplina. Aí cada professor vai se adequando com os alunos, né? Tem vezes que você não assiste a aula durante a semana, enfim. O professor que vai se adequando com os alunos para ministrar a disciplina da melhor forma. Todo mundo continua vendo aqui o slide, né? Sim. Ok. Bom, vamos recapitular algumas dicas importantes quando você vai escrever. Semana passada a gente viu sobre os pontos, sobre a pontuação, né? Sobre o ponto final, sobre o ponto de interrogação, a exclamação, travessão, parênteses, aspas. Tudo isso a gente viu domingo passado. Mas é sempre bom relembrar que quando você vai escrever um texto, ao se iniciar um parágrafo, ao se botar um título, quando você for escrever alguma coisa, sempre comece usando a letra maiúscula, viu? Muita gente começa a escrever um texto, ou vai escrever alguma coisa. Se você está começando a escrever algo, você tem que começar com a letra maiúscula, assim como nomes de pessoas, de cidades. Esse é um erro muito comum quando você pega alguma coisa escrita assim de outra pessoa, iniciar com letra minúscula. Isso a gente deve se atentar muito. E também, quando você está escrevendo um texto, escrevendo uma frase, colocou o ponto e quer continuar escrevendo você deve colocar a letra maiúscula também. Deixa eu só atender aqui quem está chamando para entrar. Bom, vamos continuar aqui compartilhando. Pronto. Ao começar um parágrafo, deixar também um espaçamento, né, de um e-mail. É só você pegar os 2 dedinhos e... Só um minutinho. Quando, você vai começar a escrever um texto e quer começar um parágrafo, não sabe o quanto que é 1 centímetro, 1,5 centímetros, né? Você pega 2 dedinhos, coloca assim junto, que é o espaçamento, e você começa a escrever, que é o espaço da borda da folha, para você começar a escrever utilizando um parágrafo. Também, quando você for escrever um texto, for fazer alguma coisa no seu trabalho, na escola, os trabalhos acadêmicos aqui de vocês, não esquecer de usar os sinais de pontuação que a gente já viu na aula passada. E evitar repetir as mesmas palavras quando você estiver escrevendo um texto, um relatório. E sempre reler o que você escreveu. Porque às vezes quando você está escrevendo na pressa, você não percebe os erros. Mas aí você vem, relê, aí você pode encontrar alguns erros que na primeira vez, quando você estava escrevendo rápido, você não percebeu. Bom, hoje nós vamos estudar sobre o gênero resumo,
resenha e relatório e manuais técnicos. Eu acredito que o que mais vocês vão ver durante o curso, que vocês vão precisar também para o trabalho de vocês na área de elétrica, seja o relatório e os manuais técnicos, que eu acredito que quem já trabalha nessa área já deva ter se deparado com manuais técnicos, inclusive o pessoal que trabalha com energia solar, que recebe as instruções de como montar as placas, essas coisas. Mas na frente eu vou querer escutar mais sobre a experiência de vocês. Até agora tudo bem? Todo mundo me escutando direitinho? Boa noite para quem entrou agora por último. Boa noite, professora. Me perdoe aí, viu, o atraso. Não se preocupe, dá tudo certo. Bom, o resumo de texto é um mecanismo em que se aponta somente as ideias principais de um texto, de forma que é produzido um novo texto, no entanto, de maneira resumida, abreviada ou sintetizada. Como o próprio nome já diz, resumo, né? Você vai resumir algo, você vai pegar um livro e fazer um resumo daquele livro, você vai pegar um filme e fazer um resumo daquele filme. Enfim, você vai contar de forma reduzida o que se passou naquele livro, naquele filme, vai mostrar quais são as ideias principais. Em outras palavras, o resumo é a compilação, é pegar as informações principais de um texto, essas informações mais relevantes, e fazer um resumo relevante de um texto original e não uma cópia. Podemos fazer o resumo de um livro, de um capítulo, de um conto, de um artigo, dentre outros. Dentro aqui do meio acadêmico, vocês poderão, um professor de algumas das disciplinas teóricas da área de eletrotécnica pode passar um artigo sobre determinada disciplina, sobre determinado assunto, e pedir para vocês fazerem um resumo desse artigo. Vocês vão ter algumas disciplinas teóricas que pode ser cobrado esse resumo. Então, é por isso que vocês veem logo bem no início do curso essa disciplina de português. O resumo é um gênero bastante comum no meio acadêmico. Ele está presente como uma seção obrigatória em artigos científicos, monografias, dissertações, etc. Além disso, muitos eventos acadêmicos selecionam trabalhos para serem apresentados como comunicação oral ou post a partir de análise de resumos. Então, além de você fazer como um recurso para obter nota, algum professor passar para você obter nota, você também pode fazer um resumo para apresentar em algum evento. Se você produzir um trabalho, a partir de um relatório, você pode fazer um resumo para apresentar em algum evento dessa área de energia. Enfim, você for escrever uma monografia, tem que escrever o resumo da sua monografia também, você vai pegar as partes mais importantes de um texto, as ideias mais relevantes, e vai escrever. Bom, o passo a passo para escrever um resumo. Tenha em mente primeiro o objetivo. Esse resumo que eu vou fazer é de quê? Primeira coisa que você tem que delimitar é de que você vai fazer esse resumo. Se é de um livro, se é de um capítulo, é de um filme, de que é? De um artigo. Estou fazendo um resumo para estudar uma matéria antes da prova. Você vai fazer uma prova, né? Tem vários conteúdos. Aí você vai pegando as partes mais importantes daqueles conteúdos e vai anotando. Isso aí é um resumo. Você está pegando as ideias principais de um assunto maior e está tirando e colocando só o mais importante. Estou fazendo para fixar um conteúdo que acabei de aprender. Quase o mesmo que estudar para uma prova, né? Você está estudando, está lendo um livro. Às vezes, vocês têm costume, não sei se alguém aqui tem costume de ler, e vai marcando as partes mais importantes. Tem gente que vai lendo e vai escrevendo as partes mais importantes de um livro, de uma revista, de um artigo. E isso é um resumo que ela vai fazendo. Estou fazendo um resumo de uma obra literária para entregar à professora, enfim. A primeira coisa que você tem que fazer é ter em mente o seu objetivo. Para que eu estou fazendo esse resumo? Para que vai me servir? Em seguida, você deve fazer uma leitura atenta e calma do texto original.
Em seguida, sublinhar as palavras-chave. O que são as palavras-chave? São as palavras mais importantes que passam a ideia central do texto. E, em seguida, escrever, né? Você vai começando a escrever as partes que você acha mais fundamentais, mais importantes para o texto. Depois de ter tudo claramente esquematizado e resumido, escreva. Crie um planejamento de introdução, desenvolvimento e conclusão. Organize as ideias cronologicamente e faça observações com as associações. E o que a gente também viu na aula de domingo, que quando você vai escrever qualquer coisa, você tem que ter coesão e coerência. Não adianta você pegar as palavras, pegar as frases e jogar lá soltas. Tem que ter a coesão e coerência, tem que ter uma ligação, tem que fazer sentido. Porque não adianta você pegar lá... deixa eu ver. Ontem choveu, eu tomei sorvete. O que essas duas frases têm em comum? Estão fazendo sentido? Não tem sentido. Então não adianta você pegar as coisas, só jogar e não ter sentido. Você tem que ter coesão e coerência. O resumo não é um emaranhado de frases soltas. Ele precisa fazer sentido, precisa ter um encadeamento de raciocínio. Por isso, a esquematização anterior e compreensão total do tema é importante. E por último, tudo que você for escrever, tudo que você for fazer, você sempre deve reler, deve rever o que você fez. Essa revisão final, para ver se você esqueceu de colocar alguma coisa, corrigir pequenos erros. Depois de produzido, é muito importante fazer uma leitura final do resumo, identificar se as palavras e ideias destacadas no planejamento estão contidas. Leia o texto em voz alta ou para um amigo. Se tudo for compreendido, está pronto e bem feito. Alguém de vocês já escreveu algum resumo alguma vez na vida? Quem já escreveu um resumo? Sim, já resumi. Você fez um resumo sobre o quê? Sobre. Agora, para me lembrar que faz um tempinho já. Sobre. A matéria falando sobre o bullying, né? Sobre o preconceito, né? Como as pessoas julgam pela cor, pela pele, né? O racismo. Muito bem. Então você fez uma pesquisa e colocou as ideias principais que falavam sobre esse tema. Sim, eu fiz. Ok. Bom, aqui eu trouxe como exemplo de resumo um resumo do livro A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Não sei se vocês já ouviram falar nesse livro, ele já virou até filme. Ele é um livro bem engraçado. Eu vou ler. Eu gostaria de um voluntário, alguém que esteja assim com a voz descansada, que tenha uma voz alta para ler aqui pra gente esse resumo do livro A Hora da Estrela. São 3 slides, pequenininho. Um voluntário, por favor. Bom, não apareceu ninguém. Vamos lá. Resumo do livro A Hora da Estrela. Sim. Pode ser? Pode ser. A história é narrada por Rodrigo S.M., narrador personagem. Um escritor à espera da morte. Ele é uma das peças-chave do livro. Ao longo da obra, ele reflete os seus sentimentos e os de Macabea, a protagonista da obra, nordestina, órfã de pai e mãe, e criada por uma tia que a maltratava muito. Macabeia é uma alagoana pobre de 19 anos, que possui um corpo franzino e só come cachorro-quente. Além disso, ela é feia, virgem, tímida, solitária, ignorante, alienada e de poucas palavras.
Quando vai morar, quando vai morar no Rio de Janeiro, consegue um emprego de datilógrafo na cidade. Chega a ser despedida pelo patrão, seu Raimundo, que, por fim, tem compaixão de Macabea, deixando-a permanecer com o trabalho. No Rio de Janeiro, Macabea mora numa pensão e divide o quarto com 3 moças. Todas elas são balconistas das lojas americanas e chamadas de as Três Marias: Maria da Penha, Maria da Graça e Maria José. Um de seus maiores prazeres na hora vaga é ouvir seu rádio relógio, emprestado de uma das Marias. Mesmo destituída de beleza, Macabea, ou Maca, seu apelido, consegue encontrar um namorado, o nordestino, ambicioso e metalúrgico Olímpio de Jesus Moreira Chaves. O namoro termina quando Glória, ao contrário de Macabea, bonita e esperta, rouba seu namorado. Quando vai a cartomante, uma impostora chamada Madame Carlota, Macabea descobre, por meio das cartas, sua sorte. No entanto, ao sair de lá, atravessa a rua muito contente pelas palavras que acabara de ouvir, sendo atropelada por um Mercedes-Benz amarelo. É ali que ocorre sua hora da estrela, o momento em que todos a enxergam e ela se sente uma estrela de cinema. A obra possui uma grande ironia em seu término, visto que só no momento da morte é que Macabea obtém a grandeza do ser. Muito bem, muito obrigada pela sua leitura, viu? Foi excelente. Bom, aqui nós temos um resumo do livro A Hora da Estrela, né? Primeiro, quem fez esse resumo, ele contextualizou, ele falou quem é o escritor, né? Quem que narra a história, quem que é o escritor? Não, perdão, que a escritora é a Clarice Lispector. Quem que narra a história, ele fala da personagem principal, fala quem é ela, fala das outras personagens, onde que se passa a história, e ele dá um resumo principal, né? Da ideia central desse livro, que a Macabea é uma moça feia, muito suja, e que o momento dela, a hora da estrela, é o momento em que ela é atropelada. Então, no momento que ela é atropelada, é o momento de brilhar dela, porque é quando todo mundo se reúne para ver o acidente que aconteceu. Por isso essa ironia no título, A Hora da Estrela, que a hora da estrela da Macabeia é a hora da morte dela, né? E aqui ele vai falando dos personagens, onde que ela trabalhava e tudo, passa a ideia central do livro, sem contar toda a história, né? Porque o resumo é um texto breve. Agora, nós vamos conhecer o gênero resenha, vamos conhecer o que se faz, o que se pede quando se fala para escrever uma resenha. A resenha é um gênero discursivo usado no meio acadêmico para avaliar, elogiar ou criticar o resultado da produção intelectual em uma área do conhecimento. Esse produto intelectual pode ter a forma de um livro, um filme, um CD de músicas, dentre outros, sendo avaliado conforme o ponto de vista da ciência na disciplina em questão. Bom, na resenha, a resenha é feita geralmente para você avaliar. Ou você vai elogiar ou criticar alguma coisa. Você vai pegar um livro, um filme, um CD, qualquer coisa, você vai escrever, olha, nesse livro fala sobre isso e isso, parece com resumo. Primeiro você vai contar as ideias principais, vai dizer o que se passa, o que tem, quais são os personagens, o que faz, o que não faz. A única diferença é que no final você vai elogiar ou criticar, você vai dizer se indica ou não a leitura daquilo que você resenhou, de um livro, de um filme, de uma peça de teatro. No primeiro parágrafo da resenha é dedicado à apresentação da obra de seu autor. Você vai dizer, esse livro é intitulado tal, foi escrito no ano tal, pelo autor tal.
Há quem mencione também obras anteriores, publicadas pelo autor e comente sua formação acadêmica e experiência profissional. Nesse primeiro parágrafo, você vai fazer mais uma apresentação. Em seguida, vou repetir aqui. Em seguida, a descrição da obra, seja por capítulos, partes, seções ou parágrafos, conforme o tamanho do texto a ser resenhado. É preciso descrever claramente o que cada tópico traz, a fim de apresentar a obra como um todo. Assim, essa etapa envolve uma visão geral sobre a organização do livro, o estabelecimento do tópico de cada capítulo e a citação da matéria extratextual, se for o caso. Bom, em seguida você vai dizer como é que, por exemplo, se é um livro, em quantos capítulos ele está dividido, o que aborda em cada capítulo, só que de maneira bem breve. Em seguida, você vai avaliar as partes do livro, realçando pontos específicos. Por fim, na última etapa, deve-se recomendar ou não o livro, apontando falhas ou não. Pode ser um artigo, pode ser uma palestra também que vocês forem assistir, pode ser pedido uma resenha. Então você vai dizer se no final é algo que você recomenda, se é algo que foi positivo, se você tem críticas construtivas para um livro, para um filme, para um artigo, enfim. Bom, agora nós vamos estudar sobre os relatórios, que eu acredito que seja desses aqui o que está mais presente no dia a dia de vocês e que vocês vão precisar para o curso de vocês aqui de eletrotécnica. Gente, só peço que vocês me falem quantos minutos, se já apareceu alguma notificação, ainda não, né? Não. Ainda não, né? Bom, vocês já escreveram algum relatório para o trabalho, para a escola? Alguém aqui já precisou escrever um relatório? Já. Já? Você pode contar sobre o que foi esse relatório que você escreveu? O último que eu escrevi, professora, agora foi. Eu defendi o pré-TCC em energia solar. Ah, sim. Muito bem. Alguém mais já escreveu um relatório? Bom, gente, que no curso de vocês, eu não sei se o Cláudio, mas pro final do curso, ele deva marcar alguma visita técnica, não sei. Isso depende de cada professor, né? De cada organização assim, do curso. Eu conheço mais na turma de eletrotécnica aqui de Parnaíba. Dependendo de cada coordenador, tem seu planejamento. Enfim, um relatório, por exemplo, aqui para o curso de vocês, pode ser pedido um relatório quando vocês forem fazer uma visita técnica em algum lugar. E o que vocês devem fazer? A gente vai ver aqui os aspectos, o que você deve colocar. Se você for, vamos aqui supor que vocês vão para uma visita técnica, vocês vão ter que colocar primeiro onde é essa visita, qual a empresa, quem recebeu vocês, onde foi, a data, né? O que vocês viram? O que vocês viram? O que foi mostrado para vocês? Qual a importância dessa visita? O que contribuiu para vocês no aprendizado de vocês? Qual a contribuição? E vocês vão com certeza o professor vai pedir para anexar fotos, algum outro material que vocês tenham recebido, alguma ficha, alguma coisa, enfim. Um relatório, como o próprio nome já diz, vocês vão relatar algo que aconteceu, algo que vocês viram, algo que vocês participaram. Nas empresas também tem muitos esses relatórios de produção, relatórios de gastos, relatórios de lucros, enfim, tem vários tipos, várias formas de relatórios. Lidiane, você falou que trabalha com administração, não foi não também?
Lidiane? Oi, professora. Você falou que trabalha com administração, não foi não? Também? Não, eu faço faculdade de administração, mas não deixa também de eu fazer administração. Isso. Você já fez, assim, na administração, algum relatório de gastos, de lucros, essas coisas assim também? Tô tentando evitar essa parte, professora. Ah, tá. Tô tentando me sair. Ah, entendi. Bom, vamos conhecer aqui um pouco mais sobre o relatório. Os relatórios, como o próprio nome define, consistem em relatos sobre alguma atividade ou experiência. No meio acadêmico, geralmente são solicitados relatórios de estágio, de pesquisa, de visita técnica, de aulas práticas. Então, se vocês forem precisar fazer um estágio, com certeza ao final de todo estágio você deve entregar um relatório. Vocês que estão aqui no curso de eletrotécnica, vocês podem arranjar um estágio em alguma empresa como técnico em eletrotécnica. Então, ao final, eles vão pedir para vocês entregarem um relatório, dizer o que foi que vocês viram, o que foi que vocês aprenderam durante esse estágio. Então, vocês vão ter que colocar, elencar essas coisas, colocarem fotos. Como eu falei, se tiver alguma visita técnica durante o curso de vocês, vocês vão também precisar fazer um relatório e de aulas práticas. O relatório deve iniciar com uma breve apresentação, no caso da situação vivenciada. É importante mencionar a data, período e local de realização. Mencione ainda o objetivo da atividade realizada. Claro, se você vai fazer algum texto, tem que escrever o objetivo, porque você está fazendo aquilo. Qual a importância dessa visita técnica? Qual a importância desse estágio que você fez? Então, tudo isso deve ser mencionado. A partir de então, relate a experiência preferencialmente em ordem cronológica dos fatos, indicando a sequência em que eles ocorreram. Trata-se, portanto, de uma descrição dos acontecimentos de uma determinada situação. Ao final, caso a atividade já tenha sido total ou parcialmente concluída, os resultados atingidos podem ser apresentados ou as explicações sobre o que ainda será feito. Então, ao final você deve concluir, né? Dizer o que se obteve, se atingiu tudo que você esperava do estágio, da visita técnica, das aulas práticas, se teve um bom aproveitamento. Então, no final, você deve fazer tipo uma conclusão, né? O que se obteve. Os relatórios devem ser assinalados e datados ao final. Além disso, devem preservar o léxico da especialidade, ou seja, é recomendado utilizar termos técnicos da área. Como a gente falou na aula de domingo, cada área tem alguns termos que só quem é daquela área conhece, né? Então, sempre quando você vai escrever um relatório, alguma coisa, você use palavras técnicas do meio que você está inserido. Evite algumas gírias, como até eu já falei na aula passada também. Quando você escreve algum texto de trabalhos acadêmicos, do seu trabalho, para o seu chefe, para seus colegas que você vai apresentar, evite usar gírias, procure palavras mais, vamos dizer, bonitas, né? Observando a adequação linguística. É importante revisar o relatório para verificar se todos os acontecimentos foram devidamente narrados e também para identificar possíveis inadequações. O objetivo de um relatório é descrever uma determinada situação e deixar outra pessoa a par do que aconteceu. A objetividade, nesse sentido, é sua principal característica. Por isso, evite adjetivos desnecessários. Bom, quando eu fechar aqui o slide, eu vou mostrar para vocês um modelo de relatório. Modelo de relatório de manual técnico, que não deu para botar aqui no slide. Mas aí, quando eu encerrar aqui o slide, a gente volta para ver o modelo de relatório e vou mostrar também os modelos de manuais técnicos. Bom, vocês, os meninos aí que trabalham na área da montagem, de energia solar, vocês recebem algum tipo de manual técnico, assim, das placas solares, dos equipamentos? Não, professora, não. Não vem, não. Recebe não. Na verdade, recebe, é que nunca lê. É porque você já confia que tem a prática, né? É.
Ai, vocês, Claro que a gente tá falando em probidade, Pádua. Mas vem, mas nunca lê. Tem logo preguiça. aí vocês Não, faz que nem o brasileiro, meu filho. Aprende bulino. aprende fazendo, né? Aprende mexendo. Aí dá merda, aí depois vai conferir no manual, tá lá explicando. Pô, por que eu não li o manual? Não é assim mesmo. Tem aquela piada, né? Que assim, Já aconteceu comigo já. monta tudo, né? Aí quando olha no final, tá lá montado. Mas sobrou um parafuso pra saber de onde que é. Eu tenho dois manuais que quando a gente liga ele responde. Ah, o Google e o YouTuber? Não, o esposo da doutora Lidiane aí é meu manual e o outro é o sócio dele. Pronto. Ah, tá. Perfeito. Viu? É mais rápido. E, gente, eu E tu acha que eu aprendi com que tô aprendendo com quem, Pádua? Ei, gente, É um Google. eu já percebi que todo mundo aí se conhece, né? Que legal. Não, a gente se conhece pessoalmente. Pois é, isso é bem legal. Assim, eu nunca tinha visto uma turma que quase todo mundo já se conhecia. Que desde a aula passada eu percebo que todo mundo trabalha junto, todo mundo já se conhece. Isso é muito legal. A doutora Lidiane também é professora. Pois é, ela falou aí na apresentação dela. Técnico de segurança do trabalho. Bem legal. É uma área bem interessante. Caxia, viu? Chiquérrima. Tá querendo ganhar missão pra ganhar o quê, Pádua? Tá querendo treinamento, é? Tá achando que ele tá querendo pedir alguma coisa em troca, viu? Vamos Vai sair conversar. caro. Continue, professora, continue. Bom, vamos agora. Esse aqui é o último. Isso, meu parceiro. Oi? Eu já ia dizer isso pra ela continuar aí. Ah, porque senão a conversa aqui vai longe, viu? Só os conhecidos aí. Bom, esse aqui é o último Aí- tópico. Mas é bom assim que a gente vai conhecendo as pessoas, né? Pois Tem que é, interagir a turma, vai os fazendo alunos. as influências aí, né? Perceber que todo mundo é ativo. Vai tendo as influências aí. Bom, Prossiga. aqui são os manuais técnicos, é o último tópico. E até botei aqui um desenho de um carinha aqui mexendo na coisa de energia, né? Com o manual, vendo onde é que ele vai encaixar. E em seguida temos assim, toda a área profissional possui um lexo próprio, uma linguagem própria, né? Não estamos nos referindo apenas a gírias ou jargões, como apresentamos no início dessa disciplina. Pense em áreas como medicina, música, culinária, psicologia, eletrotécnica, como computação. Cada uma dessas áreas possui seu próprio léxico, o qual é facilmente identificado em publicações da área. Os pesquisadores e profissionais dominam esse vocabulário, mas os alunos iniciantes vão adquirindo aos poucos. Eu tenho certeza que quando os professores da área técnica começam a ministrar, os engenheiros eletricistas começam a ministrar aqui aula para vocês vão aprender novas palavras do meio aqui da eletrotécnica que vocês ainda não conheciam, novos jargões, novas definições que vocês talvez ainda não sabiam. Não conheciam, que vão aprender com as aulas, assim como os conteúdos. Como compreender o manual técnico? 5 minutos, professor, para 5 terminar. minutos? Pois então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar, eu mando um novo link e a gente começa, tá bom? Porque senão Ok, não vai dar ok. tempo, eu termino. Muito Ok. obrigada, viu? Deixa eu parar aqui. Eu vou parar, a gente volta, tá bom? Pode sair todo mundo que eu vou mandar o link no... Todo mundo tá vendo, gente, o slide? Sim. Não, eu não Tô, vendo, professora. pode seguir. Sim. Ah, sim. Pois vamos aqui continuar. Como compreender o manual técnico?
Os manuais são guias escritos. Eles irão orientar o uso de algum produto ou a realização de alguma atividade. É possível encontrar materiais impressos, disponibilizados juntamente com diversos produtos. E além disso, há manuais que podem ser acessados pela internet. Geralmente quando você compra uma televisão, qualquer coisa, uma bicicleta, um rack não, nem existe, né? Um guarda-roupa que vem desmontado, sempre vem um manual para dizer, ensinar como você deve montar, onde que vai cada peça. Só que agora com a internet, né, você pode pesquisar, se você não souber como montar alguma coisa, que não conseguiu compreender o manual ou que não veio com o manual, você pode pesquisar no Google, no YouTube, como montar tal coisa, como que ensina a fazer. Vocês já pesquisaram no YouTube quando queriam fazer alguma coisa, quando queriam montar? Vocês têm esse costume de assistir videoaulas no YouTube para aprender a fazer alguma coisa? Com certeza. Eu até que tentei aqui ver como é que configurava a televisão, mas não deu certo até agora, não. Mas vai dar certo. Procure um vídeo, porque às vezes tem vídeo no YouTube que engana a gente, né? A gente bota lá, procurar como faz tal coisa, como faz coisa X. Aí você assiste lá o vídeo todinho do YouTube e tá ensinando outras coisas, e nem é aquele negócio que você tava querendo. Tem uns que enganam a gente. Engana mesmo, só que aí eles acabam dizendo, deixa aqui seu like se você gostou do vídeo. Aí pronto. Exatamente. É o clickbait. E também tem as pessoas, como os meninos já falaram aí, que já tem uma experiência, que não precisa mais nem ler o manual e vai encaixando, encaixa daqui, encaixa de lá e vê se dá certo. Não tem muita paciência para ler também o manual, né? Pois é. E também com os anos de experiência a pessoa nem precisa mais, né? É só a menos quando sofre alguma modificação assim no produto, alguma mudança, que a pessoa vai procurar se especializar. Bom, a importância dos manuais reside principalmente na interação entre a empresa e o usuário, entre o prestador de serviço e seu público consumidor. Com o avanço da internet e das mídias digitais, muitas pessoas não utilizam os manuais, não seguem suas orientações e recorrem a vídeos de tutoriais para sanar dúvidas, comportamento semelhante à automedicação. Então, às vezes, por que a automedicação? A pessoa toma um remédio, né? Ela vai lá, compra na farmácia, pensa que está tomando remédio certo, mas às vezes aquele remédio faz piorar, ou então causa outra doença na pessoa. Às vezes você começa a assistir vídeo de uma coisa, vai mexendo, faz quebrar, faz arranjar outro problema, ao invés de você ter apenas procurado ler o manual que veio explicando. Às vezes a preguiça de ler é maior, né? Melhor assistir um videozinho. Bom, como compreender o manual técnico? No entanto, não utilizar os manuais dos produtos pode acarretar em prejuízos para os consumidores, pois nem sempre as informações veiculadas pela internet são confiáveis. Desse modo, para compreender o manual técnico, é preciso estar diante do produto, para identificar suas características descritas no manual. Além disso, todas as orientações constantes devem ser seguidas, pois favorece a segurança do usuário. E agora aqui, como produzir um manual técnico? Primeiro passo, você vai definir quem que vai ser o seu usuário. Vamos supor que quem produz as placas solares, quem que vai ser o usuário dessas placas? São as pessoas, são as empresas que compram para vender, para montar em outras casas, né? Passo 2, coloque-se no lugar do usuário. Então, quem está produzindo as placas solares, todos os equipamentos, todos os parafusos, tudo que vai acompanhar, tem que se colocar no lugar do usuário, da pessoa que vai montar, da pessoa que vai vender. Avalie o seu produto e imagine as possíveis dúvidas que poderão surgir para os consumidores. Independentemente do público, o manual deve contemplar as características essenciais do produto, instruções de uso e possíveis soluções.
caso surjam problemas específicos. O passo 3, quando você vai produzir um manual, é organizar as informações. Se você colocar algo tudo embaralhado, como que aquela pessoa vai ler o manual e vai entender o passo a passo correto para seguir? Ele não vai conseguir montar aquele produto, aquele objeto. Após selecionar as informações sobre o perfil dos possíveis leitores e sobre o produto, organize seções de acordo com o tipo de informação. Descrição do produto, componentes, peças, como montar o produto, como ligar ou desligar, preocupações quanto à segurança, orientações de uso e soluções para problemas previsíveis. O passo 4, acho que é o mais importante de um manual técnico, é a ilustração, porque você vai vendo um desenho, fica muito mais fácil de você assimilar onde que encaixa cada peça, como é que vai funcionar. Vocês não acham, não? Pra mim tem que ter imagem. Fica mais fácil de saber como é que vai, como é que monta. É importante utilizar imagens ilustrativas para favorecer a compreensão de algumas informações e procedimentos complexos. As pistas visuais auxiliam o usuário e podem minimizar possíveis dúvidas, principalmente em casos de linguagem muito técnica. Crie imagens que realmente possam esclarecer os procedimentos que o usuário deverá realizar. Caso utilize diversas imagens, padronize o tamanho delas. Tenha cuidado com o tratamento das imagens, certifique-se de que as mesmas possuem resolução de qualidade. Insira textos e números conforme a necessidade. E tudo, acho que vocês já abusaram de me ouvir falar para revisar o texto. Tudo que você for escrever, tudo que você for fazer, até uma mensagem no WhatsApp, sempre releia antes de você enviar, porque às vezes acontece algum erro, né? Faça o teste e, por último, fazer o teste com o material, né? Antes de enviar o manual para a gráfica ou de publicá-lo na internet, se possível, faça um teste. Imprima um exemplar e verifique se o manual atende às suas expectativas. Caso seja necessário, solicite que outra pessoa leia o manual e faça alterações que melhorem a qualidade do material. Bom, em seguida, nós temos aqui um passo a passo. Esse aqui é mais ilustrativo de um desenho de uma peça. Aí aqui tá toda a numeração de onde que vai cada peça. A peça 1, onde que vai? 1, aí procuro 2, o 3, enfim, são várias peças aqui, tem o nome. Aqui faz parte, essa foto aqui faz parte de um manual e tem o item, o nome de cada pecinha e que depois, e posteriormente no manual vai explicando como é que monta essa peça aqui toda, né? Ele primeiro exemplifica como é que é a peça geral, onde que vai encaixar cada peça para a pessoa se situar e depois ele vai mostrando passo a passo. Em seguida eu peguei aqui esse outro também, que é muito básico, que é de uma cadeira, né? Aí ele mostra aqui que só necessita de uma pessoa para montar e ainda mostra quais são as ferramentas necessárias para a montagem, que é o martelo borracha e chave Phillips. Atenção, leia e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. E aqui ele vai dando as dicas de como fazer esse passo a passo. Coloque a cadeira em uma superfície nivelada, bata com martelo de borracha para tirar o manco da cadeira. Quando estiver bem apoiado no chão, coloque assento sobre o esqueleto da cadeira e parafuse. Aí ele vai falando todas as coisas, todo o manual aqui dessa cadeira, para quem comprar, só para botar o manual e botar os negocinhos debaixo do pé. E também tem um tipo de manual que é para aqui no caso temos uma limpeza, né? Existe manual para tudo quanto é tipo de produto, de serviço que você vai fazer. Se você comprou um carro, vem aquele negocinho do carro, né?
que vem, quais são as partes do carro, o que tem. Compra moto, também vem. Você compra uma geladeira, também vem aquele manual dizendo todas as partes, o que deve fazer, o que não deve fazer. E esses aqui eu só trouxe como ilustração para vocês. Esse aqui é um manual de instruções do carregador 12A compacto. E ele vai dizendo como é todas as coisinhas, todo passo a passo. Parei a apresentação. Gente, vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto, sobre algum desses gêneros que eu expliquei? Sobre o relatório, sobre o manual, sobre o resumo, sobre a resenha? Não, professora. Eu vou agora compartilhar aqui a tela com vocês para a gente ver o modelo de relatório e ver mais um pouquinho sobre o manual, ok? Deixa eu só abrir aqui. Vocês estão vendo, gente, aqui? Relatório de visita técnica da empresa. Sim. Bom, aqui Sim. foi um relatório, né, de uma pessoa que estuda no Instituto Federal. E aí ele fala de onde que ele estuda, o curso, a disciplina, quem é o professor e quem é aluno, né? Aqui é um relatório de uma visita técnica. Aí ele vai contar, a menina que vai contar o que foi que aconteceu, né? As partes mais importantes. Aí de início ela bota assim: a fim de compreender e visualizar conceitos estudados em sala de aula, os alunos do Instituto Federal do Espírito Santo, aí fala da disciplina, foram visitar as instalações da empresa situada na região metropolitana. Então ela vai fazer toda essa introdução de onde que foi essa visita técnica. E depois ela vai explicar quem que é essa empresa, onde que essa empresa está, com que ela trabalha. No terceiro parágrafo, ela vai dizer quem que recebeu os alunos. Os alunos foram recebidos pela técnica Charlene e encaminhados para receber os EPIs. Muito importante dizer que a empresa se preocupou com a segurança deles, né, durante essa visita. E assistiu a uma apresentação sobre medidas de segurança a serem seguidas na empresa. Fica clara a preocupação da empresa com a segurança de todos os que trabalham e visitam, cujas técnicas puderam ser associadas à disciplina segurança do trabalho. Então, ela foi fazer uma visita de uma disciplina, que é elementos de máquina 2, mas os protocolos de segurança dessa empresa que eles foram visitar, ela lembrou dos protocolos que foram ensinados na aula de segurança do trabalho. Uma das últimas disciplinas que vocês têm aqui do curso de eletrotécnica vai ser justamente segurança do trabalho. Se vocês forem para alguma visita técnica, vocês vão até poder lembrar dos ensinamentos dessa disciplina, que é uma das últimas, e geralmente também a visita técnica é uma das últimas coisas que acontece. E ela contou, né, como é que foi essa recepção, o que foi que aconteceu. Ela disse que a primeira área industrial visitada foi o local onde é feito os ensaios mecânicos e de micrografia em amostras do aço conforme produzido. E ela foi dizendo que ela foi ver isso de ordem cronológica, foi seguindo os fatos. Ela não vai dizer logo como foi o final do início. Não, ela tem que contar como é que foi a chegada na empresa, o que foi que aconteceu, o que foi mostrado primeiro, para depois ela finalizar. E esse é um pequeno amostra que eu trouxe para vocês verem de como que é essa elaboração do relatório. Deixa eu ver isso aqui sobre a resenha. Isso aqui, esse material aqui que vocês estão vendo da resenha está disponível lá na plataforma, lá na unidade 3
Vocês procuram lá, que está disponível também mais um pouco sobre as características da resenha, de como escrever uma resenha. Eu coloquei no slide, mas eu também coloquei esse material extra, caso vocês queiram fazer a leitura. E aqui nós temos um modelo de manual técnico utilizado pela COIFA. Eu achei muito interessante esse manual, porque ele foi muito bem elaborado. De início, olha aqui, quando o cliente ele se preocupa em ler o material, quando a pessoa que vai montar pega, ele de início ele fala parabéns, com a exclamação, parabéns, você adquiriu um produto com a qualidade Continental. Isso para nós é muito importante, pois os produtos Continental ONI são concebidos para fazer parte de sua família por muitos anos. Então temos aqui uma bela apresentação, uma bela recepção, né? Então depois aqui nesse manual temos a apresentação, né? Bota aqui um e-mail, um site, um número de telefone para contato, para alguma coisa. Temos também um índice. Esse manual que ele foi muito bem elaborado e vai dizendo aqui a apresentação geral, depois as medidas de segurança que tem que ter com o produto, atenção, instruções para instalação, uso e manutenção, especificações técnicas, diagrama elétrico e, por último, certificado de garantia do produto. Aí nós temos aqui o desenho e o passo a passo de como que vai sendo montado o equipamento. Percebemos o quão importante é ter as imagens para a compreensão de um manual técnico. Aqui a gente vê o geral, né? Leia cuidadosamente o conteúdo do presente manual, pois ele contém informações importantes referentes à segurança de instalação, de uso e de manutenção. Então ele vai falar quais são as medidas de segurança antes de conectar o aparelho à rede elétrica, verifique a placa dos dados, certificar-se de que a tensão e a potência correspondem às da rede, que a conexão elétrica seja apropriada. Então ele vai contando todos esses detalhes, né? Falando sobre a conexão elétrica, a fixação na parede, como é que fixa, vai dando tudo isso aqui. Esse modelo de manual também está lá na plataforma, se vocês quiserem olhar depois com mais calma. Aí tá falando aqui como é que é o uso e a manutenção desse filtro. Aí tá falando aqui a simbologia indicada dos botões que ele vai encontrar lá no produto. Aí fala sobre as especificações técnicas, diagrama elétrico, como é que é feito toda a diagramação. Aí temos aqui o certificado de garantia, em que ele vai dizer quais são as possíveis causas que ele vai cobrir a garantia, né? E o que acontecer que a garantia não vai cobrir. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou parar de gravar agora.